Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stomer. Estamos iniciando um comentário de fechamento. Sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. São 17 horas em ponto. Primeiramente, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo de fechamento. Se tudo estiver ok, com o áudio e com o vídeo, nós podemos então iniciar nossas conversas. O dia de hoje, basicamente, apresentou um forte recuo do Ibovespa. Estamos fechando com menos 3,07% de queda, tá? Ou seja, uma movimentação significativamente intensa de recuo no mercado. Tá? Ao mesmo tempo, observamos outras situações que chamaram atenção no dia de hoje. Exemplo, além dessa forte queda observada, o áudio está um pouquinho baixo, então eu vou tentar ajeitar aqui um pouco mais para vocês. Além dessa forte queda observada no Ibovespa no dia de hoje, se nós colocarmos aqui outros indicadores mais importantes, por exemplo, volume financeiro, veremos que foi uma queda com volume considerável. Foi uma queda com volume dentro da média dos últimos 21 dias. Como aqui colocado. Mas outras coisas que me chamaram muita atenção foram, primeiro, realmente o ouro disparou. O ouro está em R$142. Deu uma puxada muito violenta, está no seu topo histórico, o que é algo realmente muito, muito importante. Isso geralmente denota insegurança e medo dos investidores em relação às situações do mercado. Ao mesmo tempo, também vemos o dólar futuro disparando, rompendo seu topo dos últimos 5 anos. Tá? Então, o dólar consegue romper uma resistência, acionando inclusive uma tomada de posição pelo método Leandro, alvo 4,19, stop imediatamente abaixo de 3,837, dólar então rompendo um topo prévio dentro de um rompimento, setup de rompimento aparecendo no dólar, o ouro no seu topo histórico e, para completar a situação, para completar a tragédia das coisas, a taxa de juros subindo e rompendo o topo anterior. Tá? Isso normalmente, quando conseguimos romper um canal de alta para cima, por impressionante que pareça, a tendência seria dobrar o canal, o que levaria nossa taxa de juros para níveis absurdamente impressionantes. Níveis talvez nunca antes navegados. Tá? 16,66, 16,57. Nossa! Surpreendente essa situação de taxa de juros observada dentro do dia de hoje. Tá? O DI realmente rompeu uma zona muito forte, que era o topo em 15,45, agora opera em 15,690, algo absurdamente fora de qualquer contexto. Ao mesmo tempo, então, vamos olhar então o Ibovespa. Ibovespa, apesar desse forte dia de queda, ele continua dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, por impressionante que pareça, já que ele estabeleceu um topo acima do topo prévio, com fundos acima do fundo prévio, então ele vem numa sequência de topos e fundos ascendentes no gráfico diário, ao mesmo tempo com sua média móvel de 20 dias subindo e servindo de suporte na região de 46.600 pontos, região em que eu espero que haja a entrada, então, dos compradores que trabalham perto da média móvel de 20. Tá? Então, esta zona de 46.600 é o suporte mais próximo para o nosso Ibovespa, seria inclusive a linha do canal de alta que ele vem trabalhando. A expectativa seria, então, a formação de algum tipo de candle de reversão nesta região, na segunda-feira. Tá? Especialmente lembrando que segunda-feira também é dia de exercício de opções, o que deve deixar
os ativos como Petrobras, Itaú, Bradesco, Vale, os principais papéis que operam com opções, relativamente travados até mais ou menos umas 3 da tarde, quando então eles voltam a trabalhar de uma maneira mais livre, certo? Então, pelo que se desenha, um possível recuo de mais um dia ou dois, se nós formos retomar a nossa tendência de alta, para então retomarmos a movimentação bullish. Tá? Apesar de todo esse recuo que a gente viu aí, isso não nos tirou da tendência de alta do gráfico diário. Muito bem, por nenhum dos métodos que a gente utiliza, nem pelo Trendline Bar, nem pelo topo de fundos ascendentes, nem pela média móvel de 20, nem por nenhum modelo que a gente esteja trabalhando. Tá? Não configuram falso rompimento. É importante a gente mencionar isso. Tá? Porque algumas pessoas estão pensando o seguinte, tá, mas Stormer, olha só, esse pivô de alta é abaixo da LTB, então de repente pode ter sido um falso rompimento. Não. A única coisa que pode configurar um falso rompimento é se o fundo prévio for perdido. Então, se nós perdermos 45.240 pontos, aí, pelo conceito de análise técnica clássica, então nós estaríamos realmente configurando um falso rompimento, e aí isso aqui não teria sido um pivô de alta, mas sim uma correção ABC. Particularmente falando, eu acho isso bastante improvável. Tá? Normalmente, pivôs de alta que se desenham assim não são falsos, especialmente quando eles têm um triângulo no meio deles. É muito difícil. A gente tem um triângulo dentro desse Bovespa aqui, um triângulo simétrico, que é esse aqui, ó, e que foi rompido para cima. Usualmente, isso é um pivô verdadeiro, tá? pelo que eu tenho observado. A gente cortou essa média móvel de 144 períodos e agora vai funcionar como suporte aqui na região de 46.600. Estamos trabalhando dentro desse canal de alta que a gente está observando aí. Tá? Isso é o cenário tecnicamente mais provável, tá? E só fica invalidado efetivamente se nós conseguirmos perder essa média móvel, não só perder a média móvel, como formarmos algum tipo de repique e depois perdermos o fundo desse repique. Aí, sim, nós estaremos dizendo que foi um falso pivô ou um falso rompimento dentro do Ibovespa. Então, apesar desse recuo ter sido mais importante no dia de hoje, apesar desse recuo ter machucado bastante gente, a observação principal aqui está relacionado mais ao exercício das opções na segunda-feira do que qualquer outra coisa, não traduzindo uma mudança de tendência dentro do Ibovespa. Em relação ao dólar futuro, ele segue sua tendência de alta, rompe topo anterior, o que automaticamente abre operações de swing trade, o stop ficando imediatamente abaixo de 3.837 e, como mencionado para vocês, alvo em 4,199 nessa situação de uma forma mais agressiva, uma realização parcial talvez em 4,05, tá? 4,05, 4,06 talvez pudesse ser uma boa zona de realização parcial. Muito bem. Em relação ao milho, o CCMX15 fez um belo movimento de entrada, tá? Dentro da tendência de alta que eles vêm operando, topos de fundos ascendentes, entrou um volume forte, rompemos a máxima do candle que tinha sua mínima abaixo da mínima dos 2 candles prévios, então pelo modelo Dave Landry, o milho gerou uma tomada de posição na ruptura de 34,94, o stop ficando imediatamente abaixo de 33,59. O alvo dessa operação pelo modelo Dave Landry, realização parcial em 36,36 e depois com o stop por metria fixa. Tá? Então, milho, CCMX15, gerando uma entrada pelo modelo Dave Landry. Tá? Método Stormer apresentado no método Stormer, tá? No gráfico diário. Outro ativo também que rompeu, o BGI FUT. BGI FUT já havia gerado um ponto contínuo alguns dias atrás. Esse ponto contínuo foi acionado na ruptura de 148,32. O stop desse ponto contínuo abaixo de 147,44. E o alvo dessa operação, basicamente, 149,70 é o alvo da operação do ponto contínuo do boi BGI FUT. Tá? Muito bem. Então, essas são as principais commodities. Falamos então de boi, falamos que está em tendência de alta, mas com uma resistência em 149,80. Falamos de milho, falamos de dólar, também em tendência de alta, e falamos de Ibovespa. Agora a gente pode falar especificamente, não houve nenhuma alteração dentro das posições dos métodos Leandro, métodos Bise, método Vlad e método Stormer. Tá?
Nós vamos falar agora de diferentes ativos que estão chamando a atenção de vocês. Pergunta do paciente Mário em relação a CCR3. Nenhum ativo especificamente abriu posição de uma forma mais dramática, exceto o CCRO3. CCRO3 abre uma posição vendida, tá, pelo método de perda de suporte. Não é um modelo que eu seja particularmente fã, tá, mas efetivamente falando, o CCRO3 abre um cenário, né, na perda de 12,60, o stop ficando acima de 13,35, é importante trabalhar um bom sistema de manejo de risco aqui. Tá? E aqui basicamente existem dois alvos possíveis. O primeiro alvo seria toda essa amplitude projetada para baixo alternada. Então o primeiro alvo possível para a CCR3 seria 11,28, um alvo mais longo e bem mais agressivo. E o outro alvo factível seria basicamente essa amplitude para baixo projetada, ficaria o alvo em 11,86. Este alvo, particularmente, sou bem mais favorável. Rogério, eu não posso aumentar o som por aqui. Se eu aumentar o som por aqui, eu vou distorcer o som para todo mundo. Talvez se tu conseguir aumentar o som do teu computador, talvez você consiga resolver isso daí. Vou tentar colocar aqui talvez o microfone mais perto. Eu não sou um fã de compra desse tipo, de venda desse tipo de suporte, de perda de suporte. Tá? Eu prefiro vender quando o papel está numa tendência de alta, sobe até a resistência e perde a mínima do que bateu na resistência. Então aqui seria um ponto mais seguro de venda do que aqui. Participante Luiz diz, dá uma olhada em PK4, rompendo suporte, abrindo bandas de Bollinger. A gente estava observando isso, comentamos isso até. O papel faz uma perda de suporte muito importante, era um suporte forte que ele estava construindo na região de 58,72. As bandas de Bollinger, efetivamente, elas se abriram, tanto as bandas exóticas quanto as bandas normais de Bollinger. Elas produziram uma abertura, criando aquele modelo de tobogã, que é um modelo descrito por alguns traders. Ó, esse estreitamento de bandas aqui, que pronuncia forte movimentação, acontecendo a perda do suporte. A gente tem aqui uma possível operação, ela não foi validada basicamente por ter excedido a questão da volatilidade histórica que o Leandro utiliza como filtro. Tá? Então, por isso que não foi validada essa operação dentro do método Leandro. Tá? Particularmente falando, eu considero também aqui um stop muito caro, 14% para cima. Né? Então, esse seria um modelo eventualmente possível, mas a operação seria muito arriscada e acabamos não tornando ela oficial. Um repique aqui, talvez o mesmo uma inside bar, ou mesmo algum candle de reversão, uma estrelinha com a perda da mínima no dia seguinte, poderia eventualmente possibilitar. Tá? O Matheus está comentando que o OBV, inclusive, do papel encontra-se quase negativo, talvez até negativo. Vamos olhar ali o OBV. Verdade, o OBV é negativo. Algo que eu não via há muitos anos. Acho que a última vez que eu vi um OBV negativo foi no ano de 2000. Impressionante, Matheus. Bem observado por ti, eu não tinha visto essa situação tão dramática. Tá? E o Luiz comenta que ela está chegando perto de um suporte do gráfico mensal. Sim, a média móvel de 144 meses está aqui, ao mesmo tempo o suporte mensal configurado em 54,34. E também uma linha de tendência de alta. Está um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Mas teve realmente uma pressão de venda muito importante dentro da FICAR 4. Chama muita atenção o OBV negativo, algo que eu nunca tinha visto. Tinha, mas lá no ano de 2000, faz muito tempo que eu não vejo. Forte volume aparecendo no dia de hoje. Tá? Mas não é uma barra operável, eu considero aqui o risco muito importante na produção de qualquer operação. Tá? Participante Cebolitos, por favor, comente Tube 4 e VEG 3. Tem chat position hoje? Sim, tem um chat position hoje, lá pelas 5h45. Tá? VEG 3. VEG 3 é um papel que vem trabalhando em cima de uma zona de suporte importante do gráfico semanal e também formando um retângulo no gráfico diário. Tá? Então, se nós formos olhar especificamente para a VEG no momento atual, veremos que as bandas estão se estreitando violentamente
Isso geralmente prenuncia um forte movimento do papel. Então aconteceu um estreitamento de bandas, que traduz uma diminuição de volatilidade. Os preços operam abaixo da média móvel de 144, que agora serve como resistência, que está em 17,16. Estamos encaixotados entre a média móvel de 20 e a média móvel de 144. Tá? Por lado do que a gente conseguir efetivamente romper, seja para cá ou para cá, a tendência seria produzir um movimento bem mais amplo e bem mais vigoroso. Se nós rompermos 17,34, então seria um retângulo em fundo rompido para cima, o que poderia trazer o papel em uma forte puxada, talvez até para o topo lá em 20,11. Tá? Então esse ponto aqui, 17,34, é um ponto crítico para o VEG3 e nós temos que estar atentos para observar se vai acontecer realmente esse rompimento ou não. Por outro lado, tá, a perda, tem duas perdas importantes aqui. A perda mais importante de todas seria a perda de 15,70. Isso seria dramático para o papel. Isso acionaria realmente a stop de todo mundo que comprou nessa região toda e empurraria o papel fortemente para baixo. Então 15,87, 15,70, uma zona importante de suporte. Bem como alguns traders mais agressivos talvez já começassem a atuar na venda na perda de 16,10. Eu acho isso ousado. Eu deixaria realmente para pensar em fazer algum tipo de venda apenas se acontecesse a perda de 15,80, 15,85 por aí naquela região, especificamente falando. YouTube. O gráfico da YouTube. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nas coisas. YouTube conseguiu virar sua média móvel de 20 para cima, sua média móvel de 9 para cima, não conseguiu virar a média móvel mais longa de 144 para cima ainda. Ela conseguiu romper um triângulo simétrico para cima, bem curtinho esse triângulo simétrico. Ele é melhor visualizado no gráfico de 60 minutos, que é esse aqui. Tá? E o alvo desse triângulo simétrico, basicamente, é essa amplitude a partir do rompimento projetado. Não foi atingido ainda o alvo, quase foi atingido em 29,78. Tá? Voltando para o diário. A gente observa o papel em que tipo de tendência? Qual que é a tendência que os senhores acham que o YouTube está cumprindo no gráfico diário? Alta? Baixa? De lado? Vamos marcar aqui o último topo estabelecido no YouTube. O último topo estabelecido no YouTube está aqui. Pelo critério de Gunn, o último topo seria este. O penúltimo topo está aqui. O último fundo estabelecido por Gunn está aqui. O penúltimo fundo estabelecido por Gunn está aqui. O antepenúltimo topo está aqui. O que significa, tecnicamente falando, de uma maneira absolutamente crítica, que nós estamos em tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Ao mesmo tempo, médias móveis de 20 subindo também traduzem uma tendência de alta no gráfico diário. Se nós colocarmos uma linha unindo este fundo com este fundo, e uma linha unindo basicamente este topo com este topo, nós temos então esse canal de alta sendo construído. Tá? Mais do que isso, esse canal de alta ele se forma após o rompimento desta linha de tendência de baixa aqui. Na verdade, após o rompimento desse canal de baixa mais longo. Tá? Bastante antes baixos. Toma, não sei se você já falou, você percebeu que minutos antes do fechamento vários ativos tiveram força compradora? Sim, eu estou olhando ali. A própria Itaú foi uma delas. Né? Ela estava bem mais baixa e fez uma sombrinha inferior. Então esse movimento de recuo de hoje pode ser apenas o pullback, e é bem provável que seja apenas o pullback, desta linha de tendência de baixa rompida. Se assim for, e devido ao exercício de opções na segunda-feira,
É bem provável que segunda-feira nós observemos algum tipo de gap de baixa e talvez um fechamento em alta, montando um candle de reversão próximo da média móvel de 20, próximo da LTB, e daí na terça e na quarta, talvez o prosseguimento da tendência de alta. Isso seria estatisticamente o mais provável para YouTube ao longo da semana que vem. Abre um gap de baixa, faz o recuo um pouquinho até perto de 27,13, que é a média móvel de 20, ali entra comprador, acontece o exercício das opções, na terça-feira rompe a máxima de segunda, o papel retomaria a tendência de alta. Tá? Esse seria o cenário simétrico mais provável para Itaú. Ok? Muito bem. Realmente aconteceu uma entrada de pressão de compra no fechamento agora de vários ativos. Importante a gente mencionar isso. Tá? Pergunta do Guzula. Boa tarde, Stormer. Já temos o canal de alta na Vale? Obrigado. Vale fez um rompimento muito malvado, foi um rompimento reto praticamente. Ela rompeu uma LTB com um movimento sem pivô. Ela fez um movimento em V, né? Caiu reto, subiu reto. Bateu na média móvel, sentiu ela. É possível que Vale esteja formando um ombro-cabeça-ombro invertido? Sim, é possível. A gente poderia, eventualmente, chamar essa região aqui de ombro. Poderíamos chamar essa região aqui de cabeça. E agora teríamos formado o segundo ombro. Então seria um ombro-cabeça-ombro invertido, um okoi, basicamente. Se nós tivermos, efetivamente um okoi acontecendo, esse ombro-cabeça-ombro seria acionado na ruptura de 16,05. 16,10, podemos ver isso. E aí, obviamente, os players que estarão operando esse ombro-cabeça-ombro invertido colocarão seu stop abaixo de 14,58 e o alvo é bem amplo. O alvo seria basicamente essa amplitude toda para cima. O alvo estaria no número redondo R$20. Tá? Então existe a possibilidade, mas observem que essa resistência que aparece em R$16 não é qualquer resistência, é a média móvel de 144 dias, uma média móvel muito importante como resistência para a maior parte dos ativos. Ok? Então, Vale é um papel que chama muito atenção para mim na semana que vem, enquanto trading. Ok? Muito bem. D'accord? Ó, falando até em francês. D'accord? Paciente Manuel pergunta ou comentário sobre milho. A gente falou já sobre o milho, tá? O CCM FUT no gráfico diário gerou uma tomada de posição hoje por um ponto contínuo no CCM FUT, na ruptura de 34,98. O stop dessa operação abaixo da mínima do dia de hoje, abaixo de 33,62. O alvo da operação 161 para cima. O alvo da operação é 37,19. É o alvo no CCM FUT, que gerou uma tomada de posição hoje. CCMX15, que é o contrato que eu estou trabalhando, também gerou o mesmo tipo de tomada de posição na ruptura então de 34,95, stop abaixo de 33,59. Tá? Então, milho em tendência de alta é um dos papéis mais fáceis de serem operados no mercado no momento. Eu diria que os dois papéis mais fáceis são milho e boi, estão muito fáceis de serem operados, tá? E realmente evoluindo bem. Pergunta do David: o que seria o esperado para a próxima semana para o setor de bancos? Bom, a gente pode observar aqui Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil fez um movimento de recuo muito importante. Ele conseguiu fechar acima da média móvel de 20, coisa que ela não fazia por muito tempo, cortando possivelmente uma linha de tendência de baixa, e fez esse recuo mais importante hoje. A pergunta que a maior parte das pessoas está fazendo agora, David, não só tu, mas todo mundo está se perguntando isso, é o seguinte: este movimento de alta que foi observado aqui, ele foi o último movimento da queda,
ou ele foi apenas um repique dentro da tendência de baixa. Observem, se vocês olharem a maior parte dos movimentos de tendência de baixa são assim. Tu tem a queda e tu tem uma alta, que é o repique. Aí tu tem uma nova queda. Aí tu tem uma nova alta, que é o repique. Uma coisa que funciona muito bem é que geralmente o tamanho dos repiques são usualmente o mesmo tamanho percentual. Então se a gente olha daqui até aqui, a gente teve uma alta de 12%. Se a gente olha daqui até aqui, a alta foi de 12%. Então, quando os tamanhos dos repiques são iguais, nós podemos dizer que a tendência de baixa está saudável. Mais do que isso, quando o repique não consegue atingir ou no máximo vai até o fundo anterior e daí já volta a cair, nós também podemos dizer que a tendência de baixa está saudável, certo? Bom, quando um repique ou quando um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa faz uma amplitude maior do que a amplitude das altas prévias e, como se não bastasse isso, consegue furar o último fundo perdido, isso é um sinal de alerta para uma possível mudança de tendência. Vejam a forma cautelosa com que eu estou me referindo. Um sinal de alerta para uma possível mudança de tendência. Muito bem. Se nós olharmos o movimento do Banco do Brasil agora, os últimos movimentos de repique tinham sido em torno de 12%. Se nós olharmos o último movimento de alta, a gente teve uma alta de 15% e que furou o fundo prévio. Furou o fundo prévio. Então esse movimento que a gente viu aqui foi um movimento que chamou a atenção de muitos players que agora ficam com a orelha de pé pensando, será que nós estamos revertendo a tendência? Bom, a evolução seguinte usualmente é de um recuo. Muito bem. Este recuo geralmente é da mesma amplitude dos repiques da tendência de baixa. Se aqui a gente teve um repique médio, vamos lá, de 12%, então esse recuo aqui deveria ter algo em torno de 12%. Se for 12%, nós esperaríamos que o recuo viesse exatamente até aqui, ó, até esse preço, porque aqui vai dar 12% a partir do topo. Então o recuo, se for uma possível reversão de tendência, poderia vir até 16,23 e aí então formar algum candle de reversão e aí, após a formação do candle de reversão, o pivô de alta. O que ele não pode fazer, obviamente, é fechar abaixo dessa mínima. Fechar abaixo de 15,89, porque aí então vai estar retomando a tendência de baixa. Tudo bem, Alexandre, entendi a tua ideia. Mas como é que eu posso operar isso? Isso que eu estou falando, David, para o Banco do Brasil, pode ser observado em Itaú, pode ser observado em Bradesco, pode ser observado em qualquer papel que esteja fazendo o mesmo cenário. Bom, existe uma estratégia muito inteligente criada pelo John Crane para operar exatamente esse possível pivô de alta que estaria se formando. Como é que ele faz? Dentro da tendência de baixa, que é o que está acontecendo aqui, ele marca o último repique, que é isso aqui. Certo? E ele então vem com a seguinte proposta. Se isso aqui é o último movimento de baixa, o que eu espero que o mercado faça? Eu espero que ele faça um recuo, entre numa zona que ele chama de buy zone, e depois que ele entrar na buy zone, ele rompa e faça o pivô. Então como é que ele estabelece a entrada dele? Ele espera um candle que entre naquilo que ele chama de buy zone. Um candle. Onde é que fica esse candle específico, basicamente? Esse candle específico que ele trabalha dentro da buy zone é um candle
recue até abaixo da retração de 61 desse movimento. Então, este é o ponto que ele chama de buy zone. Por exemplo, o Banco do Brasil acabou de entrar na buy zone hoje, no momento em que ela recuou e entrou abaixo de 16,84. Muito bem. Aí onde é que ele coloca o ponto de entrada dele? Na ruptura da máxima do candle que entrou na buy zone. Se na semana que vem a gente faz um outro candle aqui e que ainda está dentro da buy zone, mas que não fecha abaixo desse ponto, ele abaixa o ponto de entrada para essa máxima, depois para outra máxima, e ele vai abaixando o ponto de entrada até que aconteça a entrada dele, daí ele coloca o stop na mínima daquele candle, ou que fecha abaixo de 15,89. É um modelo absolutamente perfeito para executar entradas de primeiro movimento, de possível pivô de alta. Observando dessa forma, por exemplo, aqui, ó, se alguém estivesse operando especificamente o Ibovespa, usando o modelo do John Crane, veja que aqui não conseguiu entrar na buy zone, porque não chegou nem até a retração de 61. Então aqui não aconteceu a entrada, porque não houve recuo até a buy zone. Vamos olhar algum papel que tenha produzido uma entrada recente. Aqui, ó. Bradesco fez isso. Onde que ele fez? Ele vinha recuando. Tá vendo? Esse aqui é um movimento de repique dentro da tendência de baixa. E aí, ó. Essa aqui é a buy zone. Buy zone. Veja que o papel vem recuando. Agora ele entrou na buy zone. Aí ele marca a máxima desse candle como entrada dele, que está na buy zone. No candle seguinte, rompeu e ele faz a compra com o stop abaixo dessa mínima. E o alvo é no mínimo o topo anterior. Bate no topo anterior e ele liquida o trade dele. Um belíssimo trade. Tá? Um belíssimo trade. Então, a gente está observando agora que a gente bate nessa resistência e a gente forma o quê? Um retângulo. Então, já vimos o Banco do Brasil, que pode estar formando um primeiro movimento, e observamos o Bradesco trabalhando dentro de um retângulo em fundo. Resistências em 25, suporte em 22. Se Banco do Brasil se aproximar dessa região de 22,10, pode gerar uma outra entrada pelo modelo de buy zone do próprio John Crane, porque ele também faz isso dentro de retângulos. Ou seja, ele começa a marcar já a máxima do candle que entrou na buy zone. Se na semana que vem não, se na segunda-feira não romper essa máxima e fechar e estar dentro dessa região, ele marca um novo ponto de entrada, stop na mínima, até que ele consiga tomar a posição. Ok? Muito bem. Participante gaitista solitário. Stomer, então, essa é a situação do Bradesco dentro do retângulo. Itaú. Itaú não está dentro do retângulo, Itaú está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Clássico. Tá? Inclusive, pelo modelo do John Crane, olha aqui, ó, olha que legal. Ela vinha operando numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Vejam que aí fez esse repique. Este candle aqui, esse dojizinho, ele entrou na buy zone. Então o Crane marcaria essa máxima como ponto de entrada dele. No candle seguinte ele comprou. Colocou o stop dele abaixo dessa mínima. Pessoal, você só precisa aprender a operar esse modelo. Operando esse modelo é fantástico, porque o stop é curto e o alvo é longo. O alvo está aqui em cima. Ó, olha que beleza. Bate no alvo. E agora esse recuo aqui permite para ele uma possível nova tomada de posição. Em que sentido? Também pode usar o mesmo modelo de buy zone dentro de uma tendência de alta? Claro. Se recuar até essa região aqui, que é a zona buy zone dele, ele executa a entrada. Tá? E essa é a pergunta do Pointer. Stormer, essa estratégia do John Crane também serve para recuos dentro de uma TA, tendência de alta? Também, mas ele utiliza isso mais para vender numa tendência de alta, para trabalhar a ideia de um duplo topo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu não sou muito fã quando o papel consegue recuar até aqui abaixo. Aqui eu já considero que a tendência não estaria tão forte assim. Tá? Eu utilizo esse modelo mais para capturar reversões de tendência do que qualquer outra coisa. Tá? Isso também pode ser operado na ponta da venda. Tá?
também pode ser operado na ponta da venda, sem dúvida alguma. Tá? Só que aí tu inverte o sinal. Tá? Então a gente já viu o setor de bancos, a gente viu o Banco do Brasil ainda numa situação de tendência de baixa, entrando possivelmente no buy zone. A gente viu o Bradesco dentro de uma zona de retângulo e a gente viu o Itaú já numa tendência de alta. Podemos dizer que quem está liderando o setor é Itaú. Em segundo lugar vem Bradesco, em terceiro lugar vem a situação do Banco do Brasil. Participantes de gatilhos solitários, mas tudo mesmo viu o ouro subindo, o dólar subindo, o cenário mais provável não seria a queda do Ibovespa. Você diz que sobe? Sim, eu digo que sobe. Por que eu digo que sobe? Mais provavelmente, porque a gente está nisso aqui. Ó. Pessoal, não subestime o poder de um suporte num gráfico semanal. Essa é a situação do Ibovespa no atual cenário. Fundo. Olha essa sombra inferior aqui. Nós estamos em cima de um suporte do gráfico semanal. Ponto, nova linha. É um suporte muito forte. Não é qualquer suportinho, é um suportão. É um suportaço, podemos dizer assim. Se a gente coloca aqui o nosso IFR 14, nós vamos ver que nós estamos numa zona de sobrevenda brutal. Uma zona de sobrevenda brutal. É ponto de entrada pelo modelo profissionais liberais clássico. Assim. É um ponto de entrada nítido. Então, se o gráfico semanal demonstra isso de uma maneira tão clara, e tão berrante, tão gritante quanto está acontecendo aqui, e aqui, e se nós afastarmos bem todas as vezes que nós chegamos nesse nível que nós estamos agora, nós marcamos fundo. Nós estamos literalmente implorando pela formação de um fundo. No gráfico dolarizado, então, isso fica mais nítido ainda. O gráfico dolarizado é mais nítido ainda a possibilidade iminente de um fundo dentro do nosso Ibovespa. Tá? Então, por tudo isso, tá? Olhando o gráfico dolarizado aqui do Ibov, já pediu ali o Guzula, já antecipei o teu pedido, Guzula. Esse é o gráfico dolarizado. Observe o afastamento que nós temos no gráfico dolarizado da média móvel de 144 semanas. É um afastamento de aproximadamente 46%. Observem, todas as vezes prévias que a gente fez algum tipo de fundo, por exemplo, o afastamento aqui foi de quanto? Dessa média móvel? 42%. Mesmo durante o nosso crash aqui, foi um afastamento de 50% durante o crash de 2008. Nós estamos exatamente a 47%, 48% de afastamento da média móvel de 144 períodos, o que usualmente estabelece fundos em uma situação muito sobrevendida, inclusive da média móvel de 20 também, com o IFR 14 extremamente sobrevendido, em cima de zona de suporte do gráfico semanal. Por tudo isso, eu estou dizendo que esse pivô de alta aqui do gráfico diário não me parece que tenha sido um pivô de alta falso, mas sim um pivô de alta verdadeiro. O que eu estou dizendo é algo arriscado, ousado, obviamente, mas é para isso que existem stops. É para isso justamente que existem os stops. Ok? Muito bem. Pessoal, nós vamos finalizando aqui o nosso bate-papo de fechamento. Tá? As posições de FR2 continuam abertas, posições do método Leandro e do método Vlad também, e método BIS também. E nós vamos logo em seguida, agora às 18 horas, entrar no chat de position. Tá? Espero vocês lá e espero encontrá-los em paz, saúde e prosperidade. Até daqui a pouco, um abraço, todos convidados para o chat de position. Daqui a pouquinho, até mais, tchau, tchau.